O objetivo dessa aula é falar sobre o começo do off até o final do cutting, e durante todo esse processo várias decisões precisam ser tomadas, só que algumas decisões elas são cruciais, ou seja, elas precisam de fato acontecer, e mais do que isso elas precisam respeitar algumas regras. Se isso não acontecer, não importa qual a genética ou os recursos vão estar disponíveis, o planejamento vai estourar na sua mão. Então nessa aula eu vou te mostrar quais são esses momentos críticos e mais do que isso, vou te mostrar como se portar perante eles para obter o máximo de resultado. E mais uma coisa, em todas as aulas eu faço o possível para deixar um tema que é extremamente complexo, mais acessível para todos. E nessa aula eu pretendo fazer isso novamente, mas de uma forma diferente. Além de ter a explicação teórica, teremos também um exemplo prático. Assim vai facilitar muito o seu aprendizado. Sabendo disso, espero que você esteja preparado, porque essa aula vai ser insana. Então, vamos à aula. Antes da genética, do financeiro ou qualquer outra coisa, o que determina se você vai ter resultado é a sua mente. O diferencial está na capacidade de tomar boas decisões em momentos críticos. Quantos sonhos, objetivos, metas de vidas não morreram antes de nascer? Isso acontece porque a primeira grande decisão é você acreditar que pode fazer. Até o cara com pouco dinheiro e genética ruim consegue ir mais longe do que o cara que não acredita em si mesmo e, tecnicamente, tem uma super genética. Para entrar nesse mundo, você precisa acreditar que pode fazer. Se você não consegue acreditar em si, então se obrigue a fazer isso. Repita várias e várias e várias vezes, até que isso se torne a verdade absoluta. Essa é só a primeira decisão, e logo mais você vai entender porque eu estou abordando isso logo de início. O trabalho duro sempre vence a sorte. Pois bem, o começo da jornada, limpando o físico. Agora vamos entender como iniciar um off de uma forma inteligente, e como eu disse, o primeiro passo é limpar o físico. Para que seja iniciado o off-season é importante a pessoa já ter um BF controlado, mas isso não significa necessariamente ser definido. Na verdade, significa não ter um físico liso, sem marcações, com um acúmulo excessivo de gordura. E a pergunta que vem a seguir é: qual é a porcentagem ideal de BF? Não existe um número ideal porque é muito relativo. Eu considero que entre 10 a 14% já é uma excelente margem para iniciar um off, sendo que quanto mais próximo de 10, melhor será. Mas sempre é importante lembrar que vários fatores influenciam na hora de tomar essa decisão, inclusive o quanto a pessoa tem de músculo também influencia. Se a gente for considerar os 3 biotipos, falando especificamente de ectomorfo, vamos simular um cenário onde a pessoa vem comendo sujo e também possui um baixo volume muscular. Mesmo a pessoa estando nessas condições, é possível considerar o início do off, mesmo a pessoa possuindo entre 15 a 18% de BF. Mas isso só é possível se o metabolismo dele for muito acelerado. E é nesse momento que deve estar surgindo a seguinte pergunta: mas todo ectomorfo já não possui um metabolismo muito acelerado? Comparado com os outros 2 biotipos, ele é sim, mas dentro da categoria dos ectomorfos, alguns se sobressaem aos outros. Alguns possuem um metabolismo muito mais acelerado do que outros. Quanto mais para a direita a pessoa estiver, mais ela pode considerar a estratégia que eu mencionei anteriormente. Quanto mais para a esquerda, bom, talvez não seja o caso dessa pessoa adotar essa estratégia. Agora, se a gente estiver falando de um caso onde a pessoa se encontra com BF entre 15 a 18%, e não possui esse metabolismo diferenciado, existem algumas alternativas que ela pode adotar para conseguir limpar esse físico em poucos meses. E entre essas coisas estão acrescentar cardios à sua rotina, reestruturar a alimentação, ou seja, distribuir e escolher melhor os alimentos, mudar a estratégia que está sendo usada e principalmente acertar as porcentagens de carboidrato, proteína e gordura. E mais importante ainda, utilizar um déficit calórico moderado, que pode ficar entre 300 a 700. Fazendo isso, em questão de algumas semanas, o físico tende a responder muito rápido. Isso se não for um caso onde a pessoa possui um metabolismo saturado, que é uma síndrome metabólica, ou uma resistência à insulina, por exemplo. Por isso que é muito importante ser avaliado antes por um profissional através dos exames bioquímicos e principalmente de uma anamnese. Caso contrário, vai ficar tentando ajustar o BF e não vai obter êxito. Agora, se for um cenário onde a pessoa possui mais de 20% de BF, a situação fica mais delicada, onde até mesmo pode ser considerado a utilização de um déficit calórico de mais de 1000 calorias. E também requer um planejamento muito mais elaborado, sem muitas margens para erro. Bom, agora vamos chegar num ponto muito crucial dessa aula e eu preciso do máximo da sua atenção.
O foco dessa aula não é emagrecimento, mas sim o começo do off e a finalização dele. Sendo assim, vamos começar pela etapa de construção. E eu vou usar como referência para essa aula um dos meus alunos por 4 motivos. O primeiro é porque é muito mais fácil de aprender com um exemplo prático. Segundo, porque ele é um ser humano normal como você, e não um superatleta ou um fisiculturista, é uma pessoa que decidiu mudar de vida. Terceiro, porque o planejamento que eu vou mostrar aqui foi o primeiro da vida dele. Antes era só fazer o básico, mas sem muita informação. E o quarto motivo é porque ele não tem uma rotina considerada normal, também não é um cara rico que estala os dedos e consegue as coisas. Ele levanta e busca, e faz isso todos os dias. E mesmo sem uma genética privilegiada e sendo iniciante, ele conseguiu seguir tudo que foi planejado, mesmo com todos os contratempos e compromissos da vida. O planejamento dele será utilizado na construção dessa aula porque representa perfeitamente o conceito de você pode sair do físico que você não gosta e chegar até um físico que lhe agrada. Basta fazer as coisas corretamente. Um ponto muito importante que eu preciso mencionar é faça suas anotações durante a aula. Isso vai permitir que você maximize o seu aprendizado. E outra coisa muito importante, da mesma forma que não adianta focar só na teoria, também não adianta focar só na prática. É a junção da teoria mais prática que vai te levar ao resultado extremo. Por que estou falando sobre isso no começo da aula? Porque não adianta escutar todas as informações que eu vou te passar se não colocar em prática. Todos podem obter êxito, só que alguns fazem e outros não. Se ficar procrastinando ou deixar que toda hora surja um imprevisto que te paralise, não vai conseguir o que almeja. E sonho sem ação é esquizofrenia. Alguns de fato têm uma rotina mais fácil e outros têm uma rotina mais difícil. A questão é que o mundo não liga para isso. Se você almeja alguma coisa, você precisa de um plano e precisa de ação. Nessa aula eu vou te ajudar na construção do plano. Inclusive, vou te dar um exemplo de alguém que foi lá e conseguiu. Mas e você? O que você vai fazer? Vai de fato agir ou ficar esperando pelo momento confortável? Tome a sua decisão. Então, de uma forma resumida, genética normal, primeiro off da vida, primeiro cutting da vida e primeiro ano de treino, ou seja, eu também tive que ensiná-lo a treinar, porque não possuía uma técnica refinada, de qualidade. Na verdade, existiam muitos pontos falhos que foram necessários corrigir ao longo desse tempo. Pois bem, nessa aula eu vou mostrar quais são os momentos chaves, passando por construção, consolidação, transição e definição. E como eu disse, vou utilizar o planejamento desse aluno como exemplo, porque facilita muito mais o aprendizado quando se tem um exemplo prático. E também facilita entender como ele ficou assim no seu primeiro ano de planejamento. E obviamente eu pedi autorização para fazer isso, porque todos os arquivos dos alunos são confidenciais. Não possuo nenhum perfil onde exponho meus alunos. Não julgo quem faz, mas eu por escolha não faço. Bom, para conseguir grandes resultados, primeiramente é necessário a construção das bases de treinamento. Ele já treinava, só que não possuía uma execução de extrema qualidade, então foi necessário ensinar isso ao decorrer do ano. A questão que fica é, se ele já soubesse, o resultado seria ainda melhor? Sim, seria. Justamente por isso eu quero começar destacando. Aprenda a treinar com inteligência, busque o conhecimento. Treino pesado não é treino com muito peso, mas sim qualidade de execução, mais consciência corporal, mais peso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem acesso a uma boa orientação dentro da academia. Se esse for o seu caso, você tem duas alternativas: reclamar ou correr atrás. Caso contrário, não espere por muita coisa. Quando finalmente chega o momento de iniciar o off, a pergunta é: qual é a primeira grande decisão? E a resposta é alinhar as expectativas. Nós temos dois tipos de pessoas: as que se acham um novo fenômeno genético do esporte, e temos também as pessoas que não colocam fé em si mesmo, ou seja, elas não acreditam tanto no próprio potencial. Normalmente essas pessoas acreditam que conseguem menos do que de fato podem. Antes de iniciar o atendimento, existe uma pergunta que eu sempre faço, e ela é: até onde você deseja chegar? Esse meu aluno, no caso, chegou pesando 75 quilos, mas o BF estava acima de 15% com 1,75 de altura. E eu faço justamente essa pergunta porque não são todos que querem ficar extremamente pesados. E a resposta desse aluno foi a seguinte: 80 quilos. Então eu fiz a minha segunda pergunta, que é questionar a resposta: por que 80 quilos? Por que não 85, 90 ou 95? E a resposta desse aluno foi: e eu consigo ultrapassar os 80 quilos? Veja bem, se ele tivesse respondido: eu quero até 80 quilos, porque com esse peso eu vou estar satisfeito, vou estar realizado, perfeito.
O importante é você estar feliz com o resultado. Não é uma questão de ser maior ou melhor que fulano ou beltrano. E mesmo que fosse um cenário de competição, de fisiculturismo, o objetivo não é ser melhor que o outro. O objetivo é buscar a melhor versão de si mesmo. E se a sua melhor versão vai ser o suficiente para ganhar ou não, é outra história. Então lembre-se, o importante é você olhar no espelho e estar feliz com o resultado. Estar satisfeito com o que vê no espelho. Agora, quando a pessoa me responde, eu quero isso porque acho que não consigo mais, então eu vejo necessidade de expandir a visão do aluno sobre si mesmo, porque muitas pessoas acabam presas nessa forma de pensar e sequer percebem. Isso não se restringe somente à questão de físico, envolve outras áreas da vida, como por exemplo, financeira, amorosa, amigos. Eu vou me contentar com isso porque eu acho que não consigo mais, não consigo algo melhor. No caso desse aluno, esse pensamento limitante se restringia apenas à questão do físico, mas, e no seu caso, você escolhe os seus objetivos baseados no que você quer ou no que você acha que consegue ou merece. Faz parte da minha filosofia de trabalho explorar esse outro lado nas pessoas e foi por isso que eu resolvi trazer esse tema para a aula. Queria muito propor essa reflexão e espero que você responda essa questão de forma honesta, mas não para mim, mas para você mesmo. Se tratando de físico, quase todas as pessoas que me mandaram e-mail ou mensagem ao longo dos últimos anos, quando eu perguntava qual era o objetivo, a resposta era menos do que elas realmente poderiam alcançar. Eram raras as exceções que isso não acontecia. Quando o objetivo é pequeno, as pessoas não se esforçam quanto elas poderiam, e o resultado disso é que elas nunca chegam onde de fato poderiam chegar. Se a sua meta, por exemplo, é sair de 100% para 110%, adivinha o que acontece? Você não se esforça muito. Não se preocupa em ter o melhor planejamento, em ter o melhor treino, em ter a melhor dieta. Consciente ou inconscientemente, sempre vai estar presente na sua mente o conceito de qualquer planejamento meia-boca vai cumprir essa função. Agora, se o objetivo for sair de 100% para 500%, o jogo muda. É aquela hora que vem o pensamento, eu vou ter que fazer alguma coisa. O planejamento meia-boca não serve mais. Percebe que precisa de uma dieta e treino de extrema qualidade e principalmente ser consistente. Então, defina uma meta grande, mas não defina uma meta irreal. Então, para esse aluno foi estipulado que a meta seriam 85 quilos com 10 a 12% de BF. Uma tarefa nada fácil para um soldado de primeira viagem, mas eu escolhi justamente 85 quilos para forçar ele a quebrar a barreira mental dos 80 quilos. Então, quando se almeja os maiores prêmios, os obstáculos surgem. E nesse caso, foi a dificuldade para comer. Pessoas relatando dificuldade para comer durante o off é o mais comum. Vamos deixar por um momento os atletas de lado e falar só das pessoas normais. Trabalho, estudo, família e ter tempo para fazer todas as refeições não é algo fácil de se fazer quando não se está acostumado com essa rotina e volume de comida. Leva-se tempo para se adaptar a esse estilo de vida. Por isso que no começo o importante não é buscar a dieta perfeita visando 100% de resultado. Na verdade, o melhor a ser feito é ver o que a pessoa vem comendo nos últimos meses, ver qual é o volume de comida e principalmente quais são os alimentos que ela está habituada a consumir. Se a quantidade de comida estiver consideravelmente abaixo do que deveria, e nesse caso eu me refiro ao volume total de comida no dia, por quê? Porque fazer uma refeição grande não significa comer muito. Então, se tem pouca comida, pode até calcular qual seria o valor ideal, mas precisa entender o seguinte, não tem como sair do atual para o ideal em pouco tempo, porque a pessoa não vai conseguir aguentar muitas semanas, ou ela pode até aguentar, mas vai ser tão ruim seguir essa dieta que vai odiar todo o processo, do começo ao fim. E nunca se esqueça, a melhor estratégia é aquela que você pode e consegue seguir e persistir nela por muito tempo, tempo suficiente para chegar no seu objetivo. Então vamos supor que a pessoa está no nível 5 e o ideal é o nível 10. Sobe para um 6,5 ou 7. Pode até parecer que aumentou pouco, mas a ideia é a pessoa ir se ajustando dentro da própria rotina. Lembre-se, a pessoa não é um atleta, não vive disso, ela tem outras coisas para fazer da vida, outras prioridades. E o início do trabalho com o aluno Hugo começou no dia 17/11/2020. E o primeiro objetivo era iniciar o off. E as quantidades de macronutrientes utilizadas foram 3,5 gramas-quilo de carboidrato, 2,5 gramas-quilo de proteína e 0,7 gramas-quilo de gordura, totalizando aproximadamente 2.860 calorias. No dia 21/12/2020 foi quando eu recebi o seu primeiro feedback.
E aqui está ele. O peso que estava em 75 subiu para 77,5. E o relato dele foi o seguinte: foi fácil seguir o protocolo, a coisa mais difícil foi fazer os aeróbios todos os dias. Por quê? Porque ele não estava acostumado a fazer isso. Mas consegui. Acredito que consegui seguir bem o protocolo. Foram pouquíssimas vezes que não consegui seguir a dieta, não comi nada fora da dieta. E agora é a parte mais importante. As raras falhas foram por não conseguir comer por falta de tempo, organização. É exatamente isso que eu estava mencionando anteriormente. É necessário dar tempo para a pessoa se acostumar com essa nova rotina. Não adianta querer exigir um 100% da pessoa se ela ainda não está pronta para essa etapa. Se não houver esse cuidado, vai acabar acontecendo uma cobrança excessiva e isso vai fazer com que a pessoa acabe acreditando ainda menos que pode conseguir fazer. E nesse caso, como os erros foram quase inexistentes, permitiu avançar para o estágio 2. Caso contrário, continuaríamos no estágio 1. Por isso, eu vou reforçar aqui, presta muita atenção. É muito importante fazer certo a cada dia. É a melhor forma de acelerar o processo. Porque se ele não tivesse conseguido se sair bem nesse primeiro estágio, tivesse muitas falhas, eu teria que manter ele no estágio 1 por muito mais tempo. Mas como ele conseguiu se empenhar e se dedicar e fazer o que precisava ser feito, e os problemas foram mais pela questão de tempo e organização, isso permitiu que a gente fosse para o estágio 2. E nesse caso, a quantidade de macronutrientes utilizada foram 400 gramas de carboidrato, 240 gramas de proteína, 70 gramas de gordura, totalizando aproximadamente 3.200 calorias, ou seja, houve um aumento de quase 400 calorias. No dia 4/1 de 2021 foi quando eu recebi o segundo feedback, e a manutenção foi a seguinte: nenhuma alteração. E eis aqui o motivo. Como aconteceu um aumento considerável de comida, o corpo precisava de um tempo para se adaptar, para consolidar. Aumentar a quantidade de comida além disso só embaçaria o físico dele, ou seja, deixaria gordo, aumentaria o percentual de gordura. Você conseguiu compreender o nível da importância dessa informação que eu acabei de compartilhar com você? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o off-season não é uma questão de comer muito, não é uma questão de comer cada vez mais, muito pelo contrário. É uma questão de aumentar os nutrientes conforme a necessidade do físico, de saber manipular as calorias conforme a necessidade. E no dia 21/1 de 2021 foi quando aconteceu a nova alteração. Foi só nesse momento que foi necessário fazer algum ajuste. E agora vem uma parte muito importante, que é a questão da subida de peso. Como já martelei em outras aulas, o peso da balança não pode ser o fator principal que dita as alterações do planejamento. Dentro do off, você não vai ficar subindo quilos e quilos de peso a cada quinzena até o final. Se isso estiver ocorrendo, provavelmente você está mais engordando do que de fato crescendo, hipertrofiando. Músculos precisam de tempo para serem sintetizados e consolidados. É muita mão de obra para o corpo aumentar o volume muscular. Músculos consomem muitos nutrientes e o corpo não foi feito para isso. O corpo não foi feito para ficar ganhando quilos e quilos de músculos. Você não foi projetado para ser um monstro de 100 quilos fibrado. Nossa natureza foge desse estereótipo. Nossa ancestralidade fez com que nosso metabolismo considerasse o seguinte pensamento: quanto mais gordura eu estocar, mais seguro eu estou. Não vou morrer de fome. O importante é sobreviver. Ganhar 1 quilo de músculo, presta muita atenção, eu estou falando de músculo e não de peso. Em 30 dias, significa que na média são acrescentados 33,33 gramas por dia de músculo no físico. Só que números são abstratos, então vamos entender isso de uma forma mais prática. É mais ou menos esse volume de carne, de tecido que vai ser acrescentado ao seu corpo. Tecido esse que vai consumir oxigênio, carboidratos, vitaminas, minerais, água e aminoácidos constantemente. Então, não suba na balança esperando por quilos, mas sim por gramas. O peso subir rápido demais depois da fase inicial pode significar mais gordura ao invés de mais músculo. Na verdade, você nem deveria subir na balança com frequência, mas sim olhar-se no espelho e analisar visualmente qual foi a melhora ou a piora do físico. Essa será a informação que de fato será útil na hora de fazer a atualização do protocolo e, consequentemente, do sucesso do seu planejamento. E é importante lembrar que se nesse período os cardios e as manutenções estiverem sendo feitas corretamente, o percentual de gordura tende a melhorar, caso seja o seu primeiro off. Inclusive, isso é muito comum que aconteça com os meus alunos.
Então, às vezes, o peso não altera na balança porque saiu gordura e chegou músculo, ou seja, ficou mais equilibrado o valor. Por esse motivo, é muito mais importante focar no espelho do que na balança. Durante o offing acontecem várias coisas. As variáveis são diversas devido à imprevisibilidade, que podem agregar como também atrapalhar. Então, ficar falando sobre o que acontece no meio do off é muito complicado, porque varia de caso para caso. Mas de uma coisa a gente pode falar porque todo mundo passa por ela, que é o final do off. Se houver disciplina e houver dedicação, todo mundo vai chegar no momento que precisa sair dele. E é sobre isso que vamos falar agora. O maior erro que eu vejo as pessoas cometendo é sair diretamente do off para o cutting. É justamente por esse motivo que precisamos falar sobre o período de consolidação. Provavelmente você se recorda que esse aluno começou com 2.860 calorias no seu primeiro planejamento. Pois bem, no final do off desse aluno, ele atingiu 3.900 calorias. Essa era a quantidade de comida que ele vinha consumindo, e estava pesando por volta de 84 quilos em jejum. Na verdade, ele bateu 84 quilos e alguns quebrados, eu acho que eram 400 ou 500 gramas. E aí vem a questão, bom, ele não atingiu os 85 quilos, então ele falhou? Obviamente que não. Até porque ele conseguiu manter o BF dentro da margem que eu esperava, ou seja, o BF reduziu durante esse período de crescimento. E o mais importante é que ele quebrou aquela barreira dos 80 quilos, que foi um ponto muito importante. Ele percebeu que era possível conseguir mais do que ele imaginava. E o último ponto é que eu coloquei uma meta extremamente alta e ainda assim ele foi lá e buscou. Então, para chegar no cutting, é necessário primeiro passar pela fase de consolidação. Então, como vocês podem ver, a quantidade de comida foi reduzida para 2.811,15 calorias. E o período de consolidação pode durar entre 30 a 70 dias ou até um pouco mais, dependendo da situação. E aqui vai um ponto muito importante. Nesse caso, foram reduzidas 1.100 calorias. Isso significa que essa é a quantidade ou média que deve ser reduzida para entrar na fase de consolidação? Não, essa era a quantidade que esse físico em específico precisava. No seu caso, pode ser muito menos ou mais. Não saia reduzindo 1.100 calorias achando que vai funcionar da mesma forma, porque pode ser o fim do seu planejamento. Sempre avalie como o físico vem respondendo e, principalmente, avalie o que ele está precisando. E depois da fase de consolidação, vem a fase de cutting, que eu vou dividir em duas fases. A primeira fase é a seguinte: a quantidade de comida foi reduzida para 2.188 calorias. Se fosse reduzido inicialmente de 3.900 para 2.180, seria muito agressivo para o físico dele. Por isso que a fase de consolidação foi muito importante. Isso permitiu que o físico dele respondesse muito bem durante esse processo, ou seja, o metabolismo estava extremamente afiado. Outra coisa que vocês podem observar é que as porcentagens de proteína e carboidratos foram alteradas, em comparação à fase de consolidação, que era mais equilibrado. Na verdade, tinha até um pouco mais de carboidrato. Já na fase de cutting, a quantidade de proteína estava bem mais alta do que a quantidade de carboidratos. E um ponto muito importante que eu não posso deixar de mencionar é a ingestão de gordura, de lipídios. Como vocês podem ver, quase um quarto do que estava sendo ingerido era composto por gordura. E por que eu estou destacando isso? Porque muitas pessoas, quando entram em cutting, acreditam que quanto menos ingerir de gordura, melhor é. Ou seja, elas concluem que se eu quero perder percentual de gordura, logo eu não devo ingerir gordura. E eu estou mostrando aqui para vocês que se a gordura for bem estruturada dentro do planejamento alimentar, ela não vai atrapalhar, muito pelo contrário, ela vai contribuir para a diminuição de percentual de gordura. Eu já perdi as contas de quantas vezes chegou um aluno novo com carbo zerado, gordura zerada e proteína alta. Em um cenário como esse, significa que a pessoa não consegue perder peso? É claro que ela consegue, não tem comida, se for uma pessoa obesa, ela vai perder peso. A questão é que estamos falando de um cenário onde a pessoa possui músculos e busca definição. Um cenário grotesco como esse não vai funcionar. E adivinha, essas pessoas estavam estagnadas e não estavam bem definidas, mesmo após meses fazendo isso. E a outra coisa que eu quero destacar mais uma vez é a ingestão de calorias. Eu também perdi as contas de quantas pessoas pesando 90, 100, 110 quilos consumindo 1.300, 1.800 calorias. Ficar definido é uma coisa, ficar desnutrido é outra coisa. Novamente, significa que essa é a regra para consolidação e essa é a regra para cutting? Não. Essa foi a estratégia utilizada para essa pessoa, para esse físico, para esse metabolismo.
E nesse exato momento temos um ponto muito importante a ser mencionado. Quando o Kant começa, ocorre uma diminuição do físico. A estrutura no geral aparenta ficar menor e de fato ela fica. Estamos falando da perda de volume. Esse processo ocorre e é muito natural. A questão é que essa diminuição de volume pode ser um problema, porque tende a gerar um certo desconforto em muitas pessoas. Em alguns casos, a pessoa acaba até acreditando que está catabolizando. E nesse estágio, é comum que as pessoas acabem passando por uma fase de aversão ao próprio físico. Mas entenda uma coisa, apesar de comum, não é aceitável de forma alguma que isso ocorra, porque essa situação pode acabar levando a decisões erradas, como por exemplo, abandonar o cutting, não fazer da forma correta, achar que precisa aumentar a dose para compensar alguma coisa, perder qualidade no treino por desânimo ou apatia, e por incrível que pareça, esse é um dos pontos que mais acontecem. E também tem a questão de não aproveitar como poderia as outras áreas da vida por só focar nisso, ou melhor, por só ficar se criticando excessivamente por causa disso. Sem falar que todo esse cenário pode acabar fazendo com que a pessoa desenvolva vigorexia. E apesar de muitas pessoas acharem até graça da situação de um cara grande falar que é pequeno, ou que se acha pequeno, na verdade esse é um problema muito grande, porque essa questão pode desencadear uma série de problemas de saúde, tanto por decisões erradas como também por questões psicológicas. E talvez você pergunte, como resolver isso? E sendo bem honesto com você, eu não tenho uma resposta pronta para isso. A minha recomendação é que provavelmente a terapia é o melhor caminho, porque ela vai permitir entender a origem dos seus problemas e aprender a resolvê-los. E se tratando de terapia, eu recomendo fortemente a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. Eu não recomendo só pela questão do físico, mas para qualquer área da sua vida, qualquer área que tenha um problema. Porque por mais que exista um grande problema, acredite, existe uma solução. Mas tem uma coisa que eu posso dizer nessa aula que vai ajudar. Quanto mais rápido amadurecer a ideia, que não importa o tamanho, mas sim a qualidade do físico, mais fáceis as coisas se tornam. E um dos pontos mais incríveis desse esporte é que não se trata de ser o maior, mas sim de ter um físico trabalhado, equilibrado, harmonioso, com um aspecto artístico como se fosse mármore esculpido pelas mãos de um artista. E durante esse processo, uma das estratégias que eu recomendo para essa transição de off para cutting é esconder o máximo possível o físico nas primeiras semanas. Use camisetas maiores e evite checar o físico no espelho. Se conseguir fazer isso no começo, quando finalmente for ver o seu físico, a primeira coisa que vai perceber é o quanto a qualidade da pele melhorou, como o condicionamento do físico mudou. Por mais que veja que perdeu tamanho, vai ter um físico mais condicionado, o que tende a amenizar a situação de desconforto. E a fase 2 do cutting é um ponto muito importante que poucas pessoas consideram, então presta muita atenção porque essa informação tem muito valor. Talvez você não se recorde, mas no início do cutting as calorias estavam em 2.188 calorias. O físico estava respondendo muito bem, mas ainda era possível potencializar. Adivinha o que foi feito? Exatamente, foi aumentado a quantidade de comida, aposto que você não esperava por essa. O que a grande maioria faria nessa situação? Continuaria diminuindo a quantidade de comida em busca de uma definição maior. Por que essas pessoas fazem isso? Porque não sabem o que estão fazendo. E outra coisa que você pode observar é que a distribuição de proteínas, carboidratos e gorduras estão diferentes. Então não foi só uma questão de subir calorias, mas também de manipular as porcentagens. E por que essas alterações foram feitas? Porque era isso que o físico estava pedindo. A única coisa que eu fiz foi fornecer ao metabolismo o que ele estava precisando para conseguir mais resultado. Todos os números apresentados nessa aula não são valores fixos. Os números, a estratégia utilizada, dependem da resposta do metabolismo da pessoa. Ou seja, algumas pessoas vão poder comer mais, outras menos. Depende da etapa e da resposta do metabolismo. Não é uma questão matemática onde você escolhe uma fórmula para calcular as calorias e o resultado obtido é o que vai funcionar na prática. Para o iniciante pode até funcionar, mas para o longo prazo precisa fazer mais do que isso. Se você fosse sair dessa aula com apenas um aprendizado, eu gostaria que fosse o seguinte: não focalize no peso, números e muito menos fique preso a uma fórmula. Avalie o seu físico a cada quinzena e faça os ajustes necessários para o físico continuar a evoluir, mesmo que vá contra as fórmulas.
As alterações feitas no planejamento vão refletir diretamente no físico, e quem faz essa função tem que levar em consideração a resposta do metabolismo, e não levar em consideração emoções ou desejos momentâneos. Infelizmente, não são todos que vão fazer uma boa finalização, mas aqueles que estão quase conseguindo ou vão conseguir, lembrem-se de tomar muito cuidado com o pós-cutting. E por que eu digo isso? Porque é o momento mais propício para se tomar um rebote. Lembre-se de fazer um período de consolidação e subir as calorias aos poucos, caso contrário, vai acumular muita gordura. E se você chegou até essa parte da aula, aqui vai uma informação especial para você. Um excelente off é aquele onde o percentual de gordura fica controlado, ou seja, apesar de estar maior, o físico ainda possui marcações. E atualmente, esse aluno que eu mostrei nessa aula está na reta final do seu segundo off. E como podem ver, ele está com um excelente condicionamento. Esse é um excelente parâmetro de qualidade de off que você pode utilizar para avaliar o seu. Essa é a qualidade de off que eu espero que todos que estejam assistindo essa aula conquistem em algum momento. Atualmente, ele está pesando 85 quilos, só que muito maior e muito mais condicionado do que no ano anterior. E nessa finalização, os cortes vão ficar ainda mais fundos. E lembre-se, ele não é um atleta profissional, ele é uma pessoa como você e eu, buscando a melhor versão de si mesmo. Por mais que as coisas pareçam difíceis, apenas não desista, continue fazendo. Espero te ver numa próxima aula, forte abraço e te vejo em breve.